Olá, eu sou a professora Valquíria, da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma série de vídeos que eu estou fazendo, comentando alguns textos que eu tenho lido, alguns textos interdisciplinares, que eu tenho achado bem interessantes e que eu acredito que vale a pena serem compartilhados. Então o objetivo desses vídeos é fazer uma leitura dinâmica, né, e alguns comentários em relação a esses temas e a esses artigos que possam interessar, né, e que eu achei muito relevantes e muito interessantes. Então vamos lá. O artigo de hoje, ele é intitulado Dona de Casa ou Dona de Si? Um estudo sobre a representação feminina em produtos de limpeza e alimentícios. O tema, no título, por si só, ele já chama bastante atenção, né? E foi isso que me fez ver o artigo, né? E ler sobre o assunto, porque é um tema que me interessa bastante, né? Um tema bastante atual e que faz um levantamento histórico a partir dessa representação feminina nos produtos de limpeza, né? Então a gente sabe que a partir, no decorrer dos anos, a gente tem uma evolução em relação a essas questões e vale a pena estudar cientificamente tudo isso. Então o autor aqui, o Ricardo Santos Davi, ele fez todo esse apanhado, né? E ele articulou isso nesse artigo. Então, bem interessante, só falando um pouquinho do autor, né, que é importante a gente caracterizar, né, e apresentar quem é o autor da obra, né. O Ricardo, ele tem uma formação bem interessante, né, ele tem pós-doutorado em educação, na área da formação de professores e psicologia educacional pela FCU, nos Estados Unidos. E pela IELSA, da América Latina, né, ele fez o seu doutorado e mestrado em comunicação e educação, né. Ele tem o bacharelado em Linguística pela Cândido Mendes, né, no Rio de Janeiro. Então, ele pega essa temática e trabalha a temática também dentro da área dele, das letras, né, da educação, fazendo com que fique bem interessante esse artigo. Então, vamos lá. O artigo, então, pessoal, ele vai falar sobre essas questões relacionadas às questões feministas, né? Também. É um artigo que visa discutir sobre essa imagem do feminino, tendo como base, né, todo esse percurso que a mulher e, consequentemente, as suas conquistas na sociedade e no mercado de trabalho fizeram ao longo desse tempo, né? Principalmente a partir dos anos de 1950. Assim, né, o objetivo principal desse artigo é compreender o papel da mulher na publicidade, ou seja, essa construção dessa identidade feminina que se fez ao passar do tempo nas propagandas antigas e também nas atuais, em anúncios publicitários de produtos de beleza, de limpeza e alimentícios, né? Para a análise, então, foram selecionados algumas propagandas impressas, né? O autor selecionou algumas propagandas dos anos 50 até os anos 2000, né? E dos anos 2000 até os dias atuais, até o contexto odierno, que utilizam a imagem da mulher para a divulgação comercial desses produtos, né, de limpeza, produtos de higiene. Bom, então o autor, ele começa tratando dessa questão do feminino, né? Porque na sociedade desde muito tempo, né, até a atualidade, sempre existiu uma grande diferença entre, né, o homem e a mulher. Isso a gente sabe, esse contexto ele nos é colocado e está em pauta, em discussão, principalmente nos últimos 20 anos, 10, 20 anos. Né? Então, o termo sexo era utilizado para distinguir o homem e a mulher, né? Mas, com o passar do tempo, essa atribuição ela foi dada para gênero, né? E começa a ter toda uma discussão bem mais aprofundada em relação a isso, né? Então, esse gênero, então, que tem a função de tratar
a identidade atribuída a uma pessoa de acordo com o seu caráter biológico, sendo que o gênero feminino para a mulher e masculino para o homem, né? E hoje já nós temos uma diversidade muito grande em relação a esses contextos. A mulher, como já apresentado anteriormente, sempre foi considerada um ser menos privilegiado do que o homem. A gente sabe que a mulher sempre teve esse caráter de receber menos privilégios, né? Nos últimos anos nós ainda temos uma luta, uma batalha em relação a isso. Já conseguimos muitas coisas, mas há 100 anos atrás isso era um contexto bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Então imagina que na época, em 1960, a mulher não conseguia nem se divorciar do seu marido, né? Então isso ainda é bastante recente, né? A luta pelos direitos das mulheres ainda é muito recente. Por isso a importância da gente fazer essa discussão, por isso a importância de escrever artigos em relação a isso e também a importância de discutirmos, colocarmos em pauta esse tipo de produção científica, né? Então, esses direitos, né, sempre ocorreram de maneira inferior, né, em relação ao homem. A mulher, então, ela acabava tendo que ser completamente submissa, destinada sempre ao lar, ao papel de esposa, ao papel de mãe. Sempre foram atribuindo papéis para a mulher. No entanto, né, conforme a sociedade foi evoluindo, essa questão da figura feminina também foi tendo a sua evolução e seu caráter distintivo, né? O autor coloca então que a mulher ela ganhou um espaço, né, e foi se modificando pouco a pouco. A partir dos anos 50, inicia-se esse primeiro processo de alguns movimentos, né, com a propagação da mulher no mercado de trabalho, o que na época então era muito algo revolucionário, né, para a época de 1950 aqui no Brasil. E a partir desse momento que as primeiras agências de propaganda foram instaladas no Brasil, que o autor cita então Confortim, né, para referenciar essa questão. Então houve uma repercussão nesse período, né, uma repercussão bastante grande, porque grande parte das propagandas tratavam da imagem feminina ou se dirigiam como foco principal disso, né? Os anúncios buscavam introduzir hábitos de higiene, saúde, beleza, cuidados com o lar, sendo voltados para o público feminino, com o intuito de tratar a modernidade e a praticidade como propagandas comerciais de cosméticos, de cigarros, produtos de limpeza, eletrodomésticos, tudo isso que estava surgindo na época estava sendo colocado em pauta nas propagandas, né? Era bem forte essa questão. E durante esse processo da criação dessa identidade feminina nas propagandas, a publicidade, ela teve um papel fundamental. Por quê? Porque ela apresentou valores, mudanças e o desenvolvimento da imagem feminina desde os tempos antigos até a atualidade, conforme coloca muito bem o autor aqui, né? Com a propaganda, a mulher ela passou a ser um público-alvo de consumo. Isso é bem importante a gente destacar, porque o autor vai descrevendo depois, mas é muito interessante porque podemos ver até hoje, né, o quanto a mulher ela se transforma num público-alvo de consumo, das mais variadas formas. Desde então, a década de 50 até hoje, nós somos bombardeados de vários comerciais falando sobre produtos de limpeza, eletrodomésticos, cosméticos, roupas, acessórios. Tudo isso bombardeia principalmente o público feminino, tá? Então, por quê, né? Essas novas tecnologias que estavam sendo oferecidas naquela época apresentavam facilidades para a vida dessas mulheres, né? Os produtos, então, que eram modernos na época, e se a mulher comprasse, consequentemente ela seria
uma mulher moderna. É o jogo da propaganda, né? Tudo começou quando o ferro a vapor passou a ser substituído pelo ferro elétrico. O fogão, preparado a lenha, pelo fogão a gás. A batedeira, a enceradeira, o liquidificador, o tanquinho, o secador de cabelo, aspiradora de pó, panela de pressão, os produtos de embalagens plásticas trouxeram à vida dessas donas de casa um grande conforto, né? Uma grande praticidade também. E assim, essas mulheres elas acabaram virando esse público-alvo a partir dessa quantidade enorme de produtos que começaram a ser desenvolvidos e precisavam de um público-alvo, precisavam ser consumidos, né? Então, a partir disso, se colocou a mulher nesse centro como alvo para a venda e a comercialização destes produtos. Todos esses tipos de produtos, né, como coloca o autor, eles foram inseridos no cotidiano feminino, por meio da publicidade. Porque a propaganda, então, ela buscava mostrar tudo o que as mulheres desejavam. Claro, né, o objeto de desejo das mulheres, né? E tudo que faltava na sua vida por meio desse poder de persuasão que atingia o público com uma grande facilidade, o que é muito comum dentro da publicidade, né? Esses discursos, então, eram apresentados de forma comovente ou direta, como coloca o autor, apresentando ao consumidor o porquê daquele determinado produto não poder ficar fora da vida daquela pessoa, né? Então, o autor aqui, ele traz muito bem uma citação bem interessante, né, do Darbouk Ginisqueira, de 1995, que coloca assim: a vida da mulher se transformou muito de 40 anos para cá. Se na década de 60 ela cuidava dos filhos e da casa, hoje faz isso e muito mais, né? Trabalha, ganha o seu próprio dinheiro, tem poder de consumo para comprar a sua casa, o seu carro. Porém, ainda existe uma cultura bem machista no Brasil e a publicidade reproduz essa cultura frequentemente. E realmente faz isso, né? Porque por volta da década de 60, quando surgiu a revista Cláudia, a mulher brasileira ela também começou a demonstrar os seus primeiros passos de mudanças. A própria revista promovia debates bem interessantes ao tratar de temas bastante polêmicos para a época, né, como o divórcio, pílulas anticoncepcionais, sexo, aborto, né, crescimento profissional, dicas de maquiagem, moda, emagrecimento. Então, temas que até hoje são polêmicos, né, como a questão do aborto, já eram tratados naquela época. A questão é como eles eram tratados, né? Essa é o X da questão ali, mas já eram pautados nessa revista. Então, uma revista considerada inovadora para a época, né? A meta da revista era despertar esse desejo por transformação que levasse a mulher realizadora a ser mais ativa, né? Porém, muitas vezes, esses artigos dessa revista, eles eram escritos por homens. A maior parte, o que é engraçado, né? Mas é muita verdade. As mulheres, elas não estavam ainda muito difundidas dentro do mercado de trabalho. Então, a maior parte desses editores das revistas, principalmente revistas de fofoca, revista voltada para o público feminino, eram escritas por homens. O que acabava sendo um pouco estranho. Tem uma série bem interessante que trata sobre isso, que mostra isso, que foi desenvolvida, o nome dela é Coisa Mais Linda, que traz essa realidade do público feminino na década de 60 na revista, né? Coloca um nome fantasia para a revista, mas trazendo bem esse machismo, né, a mulher não conseguindo nem escrever sobre o que ela pensa, a primeira redatora feminina, né, não conseguindo nem escrever sobre o que ela pensa, porque os homens não deixavam, né? Tinha todo aquele preconceito, tinha todas aquelas barreiras construídas e que a mulher precisou desconstruir isso com muita luta. Então, muito, muito interessante, muito atual isso que está sendo colocado
nesse artigo. Então, existia o quê? Muitos homens trabalhando e escrevendo essas temáticas para as mulheres. Já que as mulheres elas não estavam inseridas ainda, né, não existia essa difusão ainda das mulheres no mercado de trabalho. Por isso, o que acontecia? Os temas eles eram abordados normalmente de uma maneira bem machista, né, ou voltados para a felicidade conjugal. Né? Muito interessante que o autor coloca aqui. As revistas femininas de 1950 e 1960 expressavam pontos de vista masculinos sobre como as mulheres deveriam agir. As publicações femininas brasileiras abordavam o amor entre os casais e as obrigações das mulheres para manter o casamento. Então era esse tipo de questões que eram colocadas para esse público feminino. Ainda assim, a busca pela liberdade, desenvolvimento profissional e intelectual também começou por meio de movimentos feministas no mundo ocidental. A partir desse momento, as mulheres elas começaram também a se emancipar e conquistaram uma maior liberdade de decisão, mais espaço, passaram a se preocupar mais com a sua aparência e com o seu bem-estar, né? Sem deixar de lado os seus afazeres, né? Os seus deveres, as suas obrigações que eram colocadas na época. Assim, o que aconteceu? Assim se construiu, aos poucos, a imagem da mulher mais independente que foi retratado na publicidade. Então, a imagem do feminino ele ia sendo constantemente modificado conforme se passavam os anos por essas propagandas e a partir disso uma mulher sempre, né, independente, né, tentando uma mulher independente, mas que não esquecia das suas obrigações, que é muito bem colocado aqui pelo nosso autor. Então, com o passar do tempo, a mulher ela realizou outras conquistas, né? Passou a ser símbolo representativo de marketing, trabalhando com propaganda, trabalhando com anúncios, né? E as propagandas muitas vezes elas construíram essa imagem feminina, né? Ou como a mulher esposa, a mãe, dona de casa, doméstica, né? Trabalhadora, porque também passou a ter, né, os direitos de obter o seu próprio salário, com a imagem também da mulher jovem, solteira e bela, que não era apenas considerado um padrão de beleza, mas também era um ícone que importava, né, que era importante e que cativava grande parte dos olhares masculinos. Isso também era bem colocado, né, essa mulher jovem que cativava os homens por ser independente, né, essa questão também sempre foi bastante pautada, a questão de cativar o olhar masculino, né, que é muito bem colocado aqui pelo nosso autor. Muito bem, esse artigo ele coloca bem, é muito bem escrito em relação a isso, né? Então, como já foi mencionado, a mulher ela entrou para o mercado de trabalho, aumentando assim a sua participação no poder econômico, né? As empresas começaram a focar nessa parte do papel da mulher na sociedade, né? Investir em publicidade que se adequasse e que se encaixasse nesse perfil feminino. Eles começaram a perceber que eles poderiam, inclusive, vender mais se focassem também no público, num outro público-alvo, né, que seria o público feminino, já que as mulheres elas estavam com poder de compra. Os anúncios, então, enfatizavam essa função como benéfica, né, e como uma conquista feminina, porque mostravam as imagens da mulher feliz, lógico, ao manusear um eletrodoméstico, um produto de limpeza, né? Ou em outro exibiam uma mulher perfeita ao utilizar um cosmético, né, proposto pela propaganda. O que configura então a imagem de uma mulher independente, mais feminina, né, muito bonita, fazendo toda aquela parte dessa persuasão que a propaganda consegue fazer, né? Que o autor, então, ele coloca as reflexões sobre o gênero do discurso na perspectiva bakhtiniana. Então, segundo esse autor, os gêneros, de modo geral,
eles contribuem para estabilizar, classificar e ordenar as atividades comunicativas pertencentes ao dia a dia das pessoas, né? Que são enunciados que podem modificar com o tempo ou até mesmo desaparecerem em função das necessidades das diferentes esferas da utilização da língua. Segundo o Bakhtin, 2003, cada enunciado particular é individual. Cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gênero do discurso. Então, trabalhando essa questão do gênero do discurso, que é bem importante dentro dessa questão do marketing, da propaganda. Nesse contexto, então, o autor coloca que os gêneros do discurso são infinitos, tá? Pois a variedade da atividade humana é inesgotável e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gênero do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. As propagandas, então, de produtos de limpeza, na maioria das vezes, colocou a mulher como o seu público-alvo principal. Sua participação era e ainda é de grande importância para esse tipo de publicidade. Por quê? Porque é responsável pelas tarefas de limpeza, de manutenção da casa. E ainda está em grande proporção ao cargo delas, né? Tornando assim o símbolo da representatividade para esse tipo de mercado e de comércio. Então sempre que coloca um produto de limpeza, né? Sempre foi de praxe mostrar uma mulher falando sobre isso, né? Falando sobre os benefícios. Sempre foi bem de praxe colocar. Salve algumas exceções, né? Foi quando, por exemplo, a propaganda da marca Bombril colocou um homem, né? Que foi assim uma exceção da exceção, né? Nos anos 2000, onde ele fez isso. Mas de uma maneira geral, até hoje, se contratam artistas com uma fama bem grande para falar sobre esses produtos de limpeza, né? Ou uma mulher para mostrar que você não precisa mais se desgastar tanto, né? A mulher moderna não precisa mais ficar esfregando muito, não. Tu usa esse produto que faz tudo, né? Então você pode ter tempo para você pode ter tempo para cuidar de você, para ir para academia, para trabalhar, para descansar, né? Para assistir a sua novela, para assistir o seu seriado, se você utilizar esse produto, né? Então tudo isso tem sido colocado, tá? E vai impactando o público-alvo. E sempre, então, com essa questão de colocar a mulher como o centro principal dentro dessa propaganda. Então, mesmo na atualidade, né, o autor coloca em que, em alguns casos, as despesas e as tarefas domiciliares são divididas entre o marido e a esposa, a mulher ainda é considerada fundamental e até mesmo indispensável para lavar, passar, cozinhar, limpar e pela organização de uma maneira geral. Nesse processo onde a mulher ela deixa de ser apenas a dona de casa e também passa a trabalhar fora, ela acaba gerando para si uma dupla jornada de trabalho. Então, o que deveria ser uma divisão dentro de casa entre as tarefas, ela acaba não acontecendo e a mulher acaba tendo que fazer essa divisão. Aliás, ela acaba tendo que suprir essa demanda de casa, das tarefas de casa, com as tarefas do seu trabalho. Então, acaba toda essa questão da propaganda, ela precisa se adequar a isso, né? E a mulher ela acaba consequentemente ainda sendo indispensável, como o autor coloca aqui, em muitos lares. Então, durante muito tempo, né, o autor coloca que a mulher passou a ser esse objeto de posse do homem que necessitava cumprir os padrões exigidos para a época, para ser considerada uma esposa ideal, tendo como função restrita o mundo doméstico, ou seja, ela era totalmente submissa, né, ao seu marido e aos seus filhos. Ela era realmente posse do marido.
que era colocado em lei, inclusive, né? Quando algumas mulheres quebravam esses dogmas, elas eram marginalizadas, discriminadas e vítimas de um grande preconceito. Inclusive, muitas vezes, a família dela, seus pais não aceitavam ela de volta, né? Negligenciavam essa filha, porque ela não conseguia ser uma boa esposa, ela não havia sido uma boa esposa. Então, o preconceito ele era muito grande, e isso não faz muitos anos, né? Vale ressaltar que isso aconteceu há pouco tempo. Desde a infância, então, as mulheres elas eram preparadas para o casamento, né? Aprendendo sempre muito cedo a cozinhar, a costurar, a limpar a casa, ter uma postura, né? E ser uma boa esposa. Isso sempre foi muito colocado. As mulheres, então, elas sempre foram preparadas para isso. A mãe, ela era responsável por ensinar e fazer essa moldagem, né, para suas filhas, de acordo com os padrões exigidos e instituídos, né, além de vigiá-las. Por quê? Né? Para manter a sua virgindade, né, que na época era considerado como um status de noiva. Né? Era muito colocado essa questão. Então era esse tipo de perfil feminino retratado nessa publicidade na década de 50. Era isso que era colocado, a boa esposa, a boa mãe, né? A esposa perfeita que cuidava do marido, dos filhos, né? Essa imagem, ela era representada, né? Representava essa figura feminina que se dedicava apenas aos cuidados de casa e da família e que não tinha muitas vaidades, né? Não era colocado de uma maneira benéfica a vaidade de cuidar de si, né? Com a aparência física. Por quê? Porque ela ficava e deveria ficar focada em cuidar dos membros da família, dos seus familiares. Nos anos 50, então, dirigia-se a mulher de classe média, na maioria delas casadas, né? Que tinham que cuidar das roupas do marido e dos filhos. Propaganda, então, voltadas para essas mulheres. Lavar roupa era um ritual que demandava muito tempo nessa época. Por isso, as esposas elas tinham muito carinho por esse serviço. Precisavam ter muito cuidado, né, com esse serviço. Era um ritual de muito cuidado. Com cuidado para não tirar o encanto do ritual dessa lavagem de roupas, né? A marca Omo, ela se posicionou no mercado e com o passar do tempo, né, a dona de casa ela foi aceitando essa marca, né, esse sabão em pó, nos serviços domésticos, né. Nesse caso, a marca Omo, como coloca o autor, ela foi aplicada ao desenvolvimento desse artigo, observando que é uma marca que faz jus ao valor que ela tem para as consumidoras de todo o país. Então o autor ele começa a trabalhar essas questões com a marca do sabão em pó ao longo do tempo. Tá? Então a história desse sabão em pó é bem interessante, né? Porque é uma marca que zela bastante pela sua imagem. Uma marca que já está há muito tempo no mercado, né? Porque pelo produto, zela muito pelo produto, né? E acredita na força do marketing para promover a marca, claro, né? E as suas variantes, conseguindo atender a todo tipo de público, desde a classe A até a classe E, transformando-se assim numa marca de amor, ou uma love mark, né? Para os consumidores em todo o país, né? Conclui-se então que a construção dessa marca ela é baseada em um bom posicionamento. Como que se faz esse bom posicionamento? Né? De várias formas aqui que o autor coloca. Criando uma identidade que seja automaticamente percebida pelo público, investindo adequadamente na publicidade, na propaganda, construindo-se como uma marca forte, uma marca de valor, consequentemente, uma love mark. Então, o autor ele coloca uma imagem onde mostra
uma das primeiras propagandas, um dos primeiros comerciais da Omo, onde mostrava uma mulher na década de 50, feliz, muito satisfeita com as suas roupas muito brancas, né? Muito bonitas, muito bem lavadas. E a ênfase, primeiro, no branco, na roupa branca, e depois a satisfação dela, né? A satisfação dela em ver, em estar olhando para essas roupas brancas. Então tudo isso é colocado de uma maneira proposital ali, né? De uma maneira bem proposital. Então o que coloca nessa propaganda, o que está aparecendo, né? Qual é a propaganda? Propaganda do novo Omo. Ele é diferente, é mais aperfeiçoado que existe, né? 3 bons punhados formam um molho de espuma abundante que lava montanhas de roupas e dá brilho à brancura. Olha o que ele fala, dá brilho à brancura, né? Lave com o novo Omo. Para maior limpeza e economia. Brilhe como dona de casa. Olha isso, olha esse poder desse marketing. Brilhe como dona de casa. Modernize economicamente seu sistema de lavar roupas, né? Mude hoje para o novo Omo, o moderno detergente. Então, todo esse processo de marketing aqui é muito bem colocado, né? O produto, como o autor coloca aqui, o produto ele apresentado nessa propaganda foi um dos primeiros sabões em pó a chegar no Brasil. A primeira marca nacional de sabão em pó, que também era fabricado pela Unilever e que é a atual fabricante da Omo. Segundo a Unilever, aqui que o autor coloca, as iniciais do sabão em pó Omo significa Old Mother Omo, que significa velha mãe coruja, né? Termo utilizado para representar e assimilar as qualidades do animal ao zelo, ao carinho maternal. Então, muito bem pensado, né? A ave chegou a ser utilizada como símbolo de representação do produto na Inglaterra no início dos anos 20. Chegou a ser estampada, né, em diversas embalagens, só que essa versão ela nunca chegou no Brasil, né? Nós nunca tivemos aqui no Brasil essa representação da coruja nas embalagens de Omo. Com a chegada dessa marca Omo no país, grande parte das donas de casa passaram a utilizá-lo, né? Por oferecer em uma única embalagem um produto que seria um 4 em 1, né? Como assim? Então, lavava, alvejava, branqueava, dava brilho ao mesmo tempo. Então, resolvia vários problemas, né? Várias questões que eram problemas para quem lavava a roupa, precisava deixar essa roupa bem branca, em uma só lavagem, um só produto. Esse produto multifunções ficou muito conhecido por obter a cor azul, né, do produto nas embalagens. Então eles colocaram essa coloração azul para identificar o produto. Tá? A sua difusão foi muito grande no país, foi muito bem aceito, né, ao facilitar a vida das brasileiras que, com o seu surgimento, deixaram de usar o conhecido anil. Na época era muito utilizado o anil, que era usado para alvejar as roupas, deixando elas mais brancas. A cor azul, utilizada tanto no produto quanto na embalagem, ela é considerada como uma marca registrada e como uma estratégia de marketing, claro, para fazer essa identificação, porque sempre que se pensa em sabão azul, logo vem a imagem do produto de Omo. Uma estratégia muito bem colocada pela empresa, né? O autor coloca aqui, então, que no anúncio há uma frase de destaque levando o leitor a pensar nessa hipótese de lavar roupas sem o sabão, sem aquele sabão tradicional, barra, né? Como sendo uma ideia quase impossível. Tá?
Pela concepção dialógica da linguagem, é possível afirmar que há uma voz feminina presente no enunciado, representando a voz da mulher consumidora do produto. O autor coloca muito interessante essa parte aqui, porque a própria dona de casa questionando a possibilidade de se lavar sem a utilização de sabão. Como? Né? Em sequência, a resposta do enunciado da propaganda. Novo homo, lave roupas no mesmo molho que dá brilho à brancura. Então, muito bem colocado isso, né? Porque evidencia-se, a partir disso, a atitude responsiva, ativa, concebida por Bakhtin, né? Bakhtin, então, ele coloca como essa questão, né? Todo enunciado requer uma resposta. Todo enunciado requer uma resposta. Nesse caso, há um possível questionamento de uma consumidora e, em consequência, a resposta do enunciado desse discurso, que está nesse diálogo. Por meio desse enunciado, antecipa-se a possível reação da mulher, ou seja, sua surpresa diante essa construção dos efeitos do produto que está sendo veiculado. Muito bem colocado aqui, muito interessante essa questão que o autor traz, né? O estilo considerado como escolhas linguísticas no enunciado do novo homo é diferente e o mais aperfeiçoado que existe, né? 3 bons punhados formam um molho de espuma abundante que lava montanhas de roupas e dá brilho à brancura. Então é muito bem colocado, né? A imagem da marca, então ela é formada a partir das estratégias que a organização constrói com a relação ao produto, preço, praça e promoção, né? A partir das impressões negativas ou positivas, são crenças, atitudes e impressões que um consumidor tem de uma marca, né? É que se forma a imagem da empresa, a sua reputação, né? Como é colocado aqui pelo autor. No estudo em questão, nós vemos o quanto o sabão em pó Omo ele auxilia as donas de casa, não só no Brasil, né? Como em outros países, já que é uma marca de uma empresa transnacional, né? Não está apenas no Brasil, ela está difundida no mundo há mais de 50 anos no mercado. Significa, então, que tipos de marca, de imagem de marca, como o autor coloca aqui, que é bem importante, né? A imagem corporativa da marca, né? Que é a imagem que todas as pessoas possuem da empresa, com relação a todas as suas partes, que não é comum, que é extraordinário e que realiza milagres, né? Que é o que as pessoas veem da marca. Prova disso são a satisfação das donas de casa e, né, que depois vai ser visto nos depoimentos, né? Enuncia-se então assim que o homo é capaz de limpar como se fosse um milagre, né? Pelas questões químicas que na época, na década de 50, era algo muito difícil de se conseguir. Por quê? Porque facilita todo esse procedimento de lavar roupa, né? Que anteriormente era possível somente por meio do sabão comum. O sabão comum não conseguia fazer isso, né? Esse sabão em barra. A imagem da marca é a imagem que o público tem dessa marca. Se a identidade que a empresa atribuiu é exatamente a imagem que a imagem pública enxerga da marca, né? Assim, a gente pode afirmar que esse sabão em pó Omo, ele atravessa gerações, né? Várias gerações já utilizaram essa marca e aprovaram, né? E ele permanece ainda sempre em primeiro lugar na preferência entre as mulheres. Afirma-se ainda que o Omo ele seja melhor que os demais, né? Tornando estes antiquados, ou seja, bastante ultrapassados, né? Como coloca aqui muito bem o autor. Esse discurso, então, revela a necessidade de convencer o consumidor, mostrando-lhe características inovadoras de um produto
que é recente no mercado, reafirmando assim a concepção bakhtiniana de que o enunciado está sempre situado em um determinado contexto histórico-social, atendendo essas necessidades enunciativas no momento. Então, muito, muito, muito interessante essa questão colocada aqui pelo autor. O Omo, então, que também é um sabão, mas diferente, porque por meio dessas escolhas, ele é diferente, abundante, dá brilho à brancura, sobrepõe as suas características, alcançando essas concepções de um produto superior e avançado, que seria então um milagre azul, como se colocou nas propagandas, né? Há também a afirmação de que o produto contém todos os valores positivos agregados nele. O enunciário é instado durante todo o anúncio, né, por meio do emprego imperativo brilhe, juntamente com os verbos modernize e lave, o que não é colocado sem intenção nenhuma ali, né? Conjugados no modo imperativo, né? Para quê? Para evidenciar a intenção de convite, desafio ou de sugerir que a prova seja feita e que o consumidor possa visualizar essa limpeza por meio desse novo produto. Então, bem interessante essa questão colocada pelo autor, muito importante, inclusive, né? Essas colocações que o autor tem feito. Então podemos considerar que essa cor azul do Omo, ela simboliza a água, que é transparente, límpida, pura, né? E que sendo capaz de limpar todos os resíduos, todas essas impurezas, deixando sempre tudo mais claro, mais harmonioso, né? Trazendo toda essa identidade para o produto. O emprego, então, no imperativo em brilhe tem a função de sugerir o uso do novo produto milagroso, né? Enquanto o verbo modernizar, ele vai evidenciar que quem vai utilizar esse produto, ele torna-se, né, vai se tornar uma dona de casa atualizada, avançada. Então, é claro, não só o produto ele tem essa questão, mas também quem utiliza ele também vai ser moderno. Não é só o produto que é moderno. Quem utiliza ele também vai ter esse status de moderno. No anúncio, há também a imagem destacada na embalagem, né? Porque a propaganda está em branco e preto e apenas a caixa, a única coloração diferente que tem é a cor azul, destacando essa simbologia cromática da empresa e do produto, que ficou durante muito tempo, né? Hoje que nós temos embalagens coloridas, mas há muito tempo ele ficou com essa questão da coloração sempre destacando para a cor azul. Podemos então considerar, né, como coloca aqui o autor, que o anúncio se mantém nas cores preta e branca como cores prevalentes, não por ser uma propaganda antiga, não, né, mas para fazer esse reforço na imagem do produto, focando sempre nessa clareza das roupas, né, deixando elas mais limpas, essa ideia, né, fazendo com que se foque nessa ideia. E, consequentemente, mais atraente ao olhar do enunciário. As cores, elas são bem importantes dentro do marketing, né, dentro dessa imagem. Elas parecem mais escuras sobre o branco, mais claras sobre o preto. Faz todo esse jogo de imagens, né? Por quê? Porque o branco e os tons claros, como colocou o autor, essa parte é muito interessante, né? Que ele coloca de uma maneira assim brilhante, né? Eles intensificam as tonalidades que estão sobre elas e o preto, enquanto os tons escuros absorvem e reduzem a potência das cores que são superpostas. A imagem da mulher, como eu tinha falado anteriormente, né, a dona de casa segurando as toalhas brancas, né, toda contente com isso, né, focando nessas toalhas, nessas roupas, constrói a ideia
de que a utilização do produto garante a alegria, a satisfação, né, dentro dos afazeres domésticos, devido ao resultado final, tá? Tornando esse trabalho mais prazeroso. Ainda, essa mulher que não sabia realizar os afazeres domésticos e que não possuía nenhum dote, não era digna de um bom casamento ou respeito do marido, caso conseguisse algum marido. Então, na época, ainda tinha toda essa questão, né? Se a mulher não conseguia trabalhar bem essas questões domésticas, né? Se a mulher não soubesse lavar bem uma roupa, ela não era digna de um casamento, né? Então, ela era muito mal vista pela sociedade. Então, o sabão, o sabão Omo, ele ainda auxiliaria essas mulheres com o seu casamento, né? Com a sua vida pessoal. Então, olha todas as questões intrínsecas que estavam sendo colocadas dentro dessa propaganda. Esse percurso histórico da mulher, antigamente, né? As mulheres, elas não tinham o direito de se expressar, eram submissas, né? Como já foi muito bem colocado. Elas deviam se casar, serem mães e se dedicavam-se totalmente ao lar. Essa vocação era um traço fundamental da feminilidade da época. Era um processo da educação da mulher, né? Na época era natural, era comum. Tá? Desde a infância, então, a mulher ela era comandada e tinha os seus atos decididos pelo pai, né? E em seguida pelo marido. Quando ele saía de casa, deixava de ser mandada pelo pai, passava a ser mandada pelo marido, né? E por fim, pelos filhos, tendo que muitas vezes suportar o descaso da sociedade. Hábitos como aprender a cozinhar, lavar, passar, costurar, bordar, construir o próprio enxoval, né? Ouvir os sermões do padre, acompanhar a mãe às compras, ao varejo, à missa, eram muito comuns na construção educacional da mulher. Então a mulher, consequentemente, era a base de tudo isso, a base dessa família, e tinha muitos afazeres e ajudava a todos, né? Ao se tornar jovem, né, passava a viver sob uma constante vigilância da família, né? O autor coloca muito bem essa questão, né, que principalmente da sociedade, né, porque era necessário manter bons costumes, uma postura, né, para garantir uma boa imagem, não só para ela, como para a família, né? Se ouvia muito o termo na época, envergonhar a família, né? Porque era necessário manter, então, essa boa imagem e a ética e a moral da família e da jovem. Essa evolução da mulher, né, ela aconteceu por meio de muitas lutas. Essa evolução da sociedade ao ver a mulher, ela se consegue a partir de muita luta, né, a partir de muitos esforços das mulheres, né, para conseguir direitos e para conseguir se posicionar em relação à sociedade. Sendo que a partir do século XVII, iniciaram os primeiros movimentos feministas, né? Um grande exemplo que o autor traz aqui, que eu achei interessantíssimo isso, né? Que é o exemplo da Revolução da Mulher, é a de Sor Juana Inés de la Cruz y Arbaje, no México, de 1651 a 1695, onde essa mulher ela não quis se submeter ao casamento e à maternidade. Ela disse, não quero, não preciso disso, né? Pois ela gostaria de se dedicar aos estudos. E assim, ela conseguiu o seu objetivo, né? Destacando-se por seus próprios méritos de escrita. Claro que não foi um processo fácil, não foi um processo simples, né? Ela era ousada e insubmissa, né? Muito corajosa, e questionou todo esse sistema lá em 1650, né? Todo esse sistema imposto pela época, porque a igreja
não concordava com o fato de estudar assuntos que não fossem religiosos. O que você quer saber fora da religião? Não precisa. Então, é muito interessante, né, essa questão da Soror Juana. Então, se você quiser saber mais, eu sugiro que procure sobre isso, porque realmente é um exemplo muito interessante que o autor coloca aqui de uma maneira muito, muito bem colocada, né? Muito, muito brilhante esse exemplo, porque a história dela é fantástica, assim, fantástica. Como a história de muitas mulheres, né? Dessa maneira, então, é possível verificar, por meio de ações dessas mulheres, né, a busca pela liberdade, pela igualdade feminina. A luta da mulher por essa igualdade de direitos, né, e pela liberdade, ela continua com o passar dos séculos, né? No Brasil, em especial no século XX, nós temos esses movimentos mais evidenciados, né? O direito ao voto, muito importante, né? Que foi alcançado pelas brasileiras em 1932, sendo que as mulheres que lutavam pela igualdade conseguiram alcançá-la por volta dos anos de 1979 e 1985, né? Na metade dos anos 80, no campo político, né, surgiram vários grupos de mulheres trabalhadoras, organizações sindicais, associações feministas, que devido à preocupação, né, de melhorar as suas condições de vida, lutavam também por essa divisão sexual do trabalho. Então, terminando ali a época da ditadura militar, se tem essa liberdade maior, a luta para que existisse uma democracia no nosso país e a luta por direitos, né? Junto com a democracia, consequentemente, nós temos a luta por direitos igualitários, né? E pelo direito da mulher. Então se cresce vários movimentos sociais, inclusive estes movimentos sociais do público feminino, que o autor coloca muito bem aqui, né? Porque com isso as mulheres então conseguiram muito mais cargos, né? Que antes eram ocupados por homens, como nos sindicatos, na política, nas associações. Então esses cargos de gestão que antes eles eram muito ocupados, majoritariamente ocupados por homens, eles começam a ser ocupados por mulheres, né? Então a política, que ainda é muito difícil, né? Veja que anos depois, né, 20, 30 anos depois que o Brasil elege a primeira mulher presidente, então nós temos um percurso, um caminhar muito longo com essa questão feminina no Brasil. No meio rural, então, as mulheres também lutavam pelos seus direitos, porque não havia uma divisão entre as atividades do lar e o trabalho na lavoura, né? Além da educação dos filhos na vida social. Ainda nesse sentido, né, o pai ou o marido explorava, aliás, extrapolava dentro do lar e se impunha, negando a participação das mulheres nas decisões em qualquer ramo. O que é muito, muito interessante, porque isso gera um fenômeno muito grande. Que o que acontece? Nessa época, bom, a partir da década de 60, existe o processo da Revolução Verde e, consequentemente, o êxodo rural no campo, né? As pessoas saem do campo, vão para a cidade, as famílias de uma maneira geral. Só que as famílias que permaneciam no campo e as famílias que tinham filhas mulheres, essas filhas, com esse processo histórico que o autor coloca aqui, elas se revoltavam e acabavam saindo de casa e migrando então do campo para as cidades. Então nós temos todo esse processo nos últimos anos, onde a principal figura que sai do campo e vai para a cidade são as mulheres, são as meninas, são as jovens, né? Onde gerou um processo de masculinização do campo. Nós temos então, nos últimos anos, muito mais homens jovens vivendo no campo do que mulheres. Então tem vários artigos que também são bem interessantes tratando sobre essas questões e que o autor ele evidencia aqui nessa parte onde ele coloca, né?
Entretanto, como coloca aqui o autor, né, as mulheres elas frequentavam a Igreja Católica e, dentro da Igreja Católica, era considerada como mais importante, né, por meio dessa solidariedade, reagindo contra a injustiça social e reafirmando as condições da mulher ser esposa, mãe e do lar. Né? Nesse contexto, determinamos alguns grupos, né, determinados grupos de mulheres, eles não se esqueceram das suas atividades, como também lutaram pela solução dos problemas rurais, né, como o vínculo à terra, dando força aos produtores, como principalmente grupos como o Movimento Sem Terra, né, que lutou por várias questões, não apenas a questão da divisão igualitária, justa, inclusive, né, pela terra, mas também lutou pela questão feminina, lutou pela educação no meio rural, uma educação digna para a população rural, né. Nos anos 80, muitas mulheres tornaram-se sindicalistas ativas e reivindicaram pela saúde, pela educação, pela melhoria dos serviços coletivos municipais, organizando debates, abaixo-assinados, encontros e manifestações. Por quê? Porque se tinha uma negligência muito grande em relação à população do meio rural, uma negligência enorme. Tá? Então o poder público ele se preocupou muito com as cidades que começaram a crescer muito a partir da década de 60, 70, cresceram muito, né? De uma maneira geral com pouca infraestrutura, então o poder público se voltou para as cidades e esqueceu do restante do município, né? Que era o campo. E essas pessoas elas acabaram ficando negligenciadas, embora pagassem impostos, elas não tinham direitos. Então aqui começa também o processo de luta pela educação do campo, também, né, se inicia aqui, e várias outras questões muito importantes no nosso país começa a partir dessa luta. Tá? Então, tudo isso, né, toda essa luta começa, né, onde as mulheres começam a se formar, né, professoras, enfermeiras, assistentes sociais, médicas, e devido a esses movimentos, nos anos 80, começou a reformular a visão que se tinha da mulher por meio de discussões sobre essas modificações culturais e jurídicas. Já a mulher da zona urbana, né, também começaram essas reivindicações a partir dos anos 70, né, um pouco antes, participando de vários movimentos existentes, como, por exemplo, em 68, do Movimento Nacional contra a carestina, em 1970, do Movimento de Luta por Creches, em 75, criando os grupos feministas e os centros de mulheres. Então, todas essas questões elas já foram trabalhadas anteriormente pelas mulheres, né? Antes pelas mulheres que estavam nas cidades, né, nos centros urbanos, e depois pelas mulheres camponesas. Assim, então, é possível verificar, como coloca o autor, né, por meio da ação dessas mulheres, a busca pela liberdade, pela igualdade feminina. Em especial no Brasil, no século XX, o direito ao voto, que foi alcançado pelas brasileiras, né, como já foi falado, que é uma questão muito, muito importante, né, que consequentemente fez com que essas mulheres conseguissem os cargos, né, que eram ocupados anteriormente apenas por homens, né, nos sindicatos, na política, né, então, assim foi sendo desenvolvido esse papel da mulher, essa representatividade da mulher. Bom, o autor então ele coloca que a partir desses grupos, né, já mencionados, né, esses grupos de mulheres eles questionavam bastante o papel da mulher nos seus lares, né, a forma como a mulher estava sendo tratada, mas não tratava sobre a discriminação no mercado de trabalho.
né? Tiveram papéis bem importantes esses grupos, né, para essa redemocratização de códigos jurídicos, né? Leis que fossem mais coerentes em relação à vida econômica e social dessa mulher. Além disso, então, a luta contra a violência e a discriminação feminina também eram pautas bem importantes dentro desses grupos, né? Surgiu também o chamado Movimento de Mulheres Trabalhadoras, né? Muito importante, inclusive a minha família e eu, há um tempo atrás, participávamos desse grupo, esse movimento de trabalhadoras rurais, que foi um movimento bem importante para essa emancipação da mulher no campo, onde se evidenciava a vontade de cuidar desses dois mundos, né? Tanto do mundo do trabalho quanto do lar. E como fazer essa gestão? Essas trabalhadoras, né, elas acreditavam que havia necessidade de reformular o conceito de feminilidade, né? Bem importante isso, e consequentemente o da masculinidade, combatendo o machismo. A sociedade então patriarcal ela já não era mais adequada para os moldes em que estávamos vivendo. As sindicalistas rurais também lutavam então por essa igualdade de sexo, e essa luta então ela foi bem permanente, bem importante. Portanto, né, como o autor coloca, o homem ele deveria modificar a sua concepção sobre esse machismo e aceitar que a mulher era capaz de assumir uma responsabilidade igual, né, à dele. Por outro lado, a mulher então deveria romper com os traços da submissão, que seria a conquista por seu espaço, pela igualdade. Mesmo com os sindicatos, né, o autor coloca aqui que havia o machismo praticado pelos homens, porque no fundo se entendia que as mulheres elas não tinham a capacidade, né, se duvidava da capacidade das mulheres, né, que não tinham capacidade para assumir os cargos relacionados à política ou à gestão. Mesmo assim, as mulheres elas não se deixaram intimidar e continuaram a batalha pelos seus direitos, né? Assim, muito bem colocado isso pelo autor, né? Muito interessante o que ele coloca aqui, porque é mais pura verdade. Essa questão de não entender, de duvidar da capacidade da mulher, isso acontece, é muito frequente, acontece muito, né? Onde a mulher ela pode ter vários títulos, né? Apresentar vários títulos, mas mesmo assim vão duvidar da capacidade dela. Mesmo assim a capacidade dela vai ser colocada em jogo. Então é muito bem colocado, muito importante que o autor ele destaca isso, né? Muito importante. Quando as mulheres elas começaram a frequentar as escolas, né, como coloca aqui o autor, a partir do ano de 1871, elas puderam ser professoras, porque antes somente os homens podiam estudar, né? Nos anos 80, muitas mulheres contribuíram nos sindicatos, dentre elas as professoras, né, que ajudaram nessa reformulação. Na Constituição de 88, então surgiram vários direitos trabalhistas para ambos os sexos, ainda bem, né? Além de ter ampliado o tempo de licença maternidade, que foi muito importante, né? Introduziu-se a licença paternidade também, né? O que fez com que os limites, né? Colocassem limites diferentes de ideias para a aposentadoria também em ambos os sexos. Direito à mulher ser chefe de família, reciprocidade no casamento e igualdade entre eles. Além de que a mulher ter o direito de registrar o seu nome, em seu nome, né, título de propriedade de terra, que antes não era permitido. Também começaram a mostrar as discriminações que sofriam, né? As mulheres começaram a ter voz. Os assédios sexuais que infelizmente eram e ainda são muito comuns nos locais de trabalho, né? O acesso aos cargos empregatícios não era somente por ter baixa escolaridade
ou não ter uma especialização adequada, as diferenças salariais marcantes entre os sexos, que ainda está em pauta, né? A menor participação feminina em atos públicos, né? Dentre vários outros, né? Tudo isso por meio de dados estatísticos, como é colocado aqui pelo autor, que cita aqui Priori, nos anos 2000, escreveu isso, né? O autor então começa a escrever essa questão sobre a tríade retórica nesse texto, né? Então, o processo argumentativo, segundo o autor, ele pressupõe uma organização de imagens mútuas que vão sendo construídas ao longo de todo o discurso entre o locutor e o alocutário. Né? Então, verifica-se que na publicação e na publicidade, de uma maneira geral, né, a construção dos efeitos de sentido proporcionam essa eficácia discursiva a partir do funcionamento dos três elementos da retórica grega, né, que é o ethos, o pathos, né, e o logos. Assim, o ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, né? Pois, seja quais forem os seus argumentos lógicos, né, eles não obtêm sem essa confiança. Acrescenta ainda, né, que o ethos ele visa a influência afetiva pretendida e exercida pelo locutor sobre o alocutário, com a finalidade de nele exercitar fatos, afetos, né, suaves, visando obter a benevolência, né, a partir disso. Dessa forma, ele deve preencher, segundo o nosso autor, né, ele deve preencher as mínimas condições de credibilidade, mostrando-se sensato, sincero e simpático, né, para o público. Ethos é um termo ético, moral, a imagem que o orador deve ter diante do seu auditório, mesmo que não seja a verdade. O ethos será o caráter psicológico e não moral que o orador deve assumir a partir do seu posicionamento. Já o pathos, ele, segundo Rebon, em 2004, né, na edição de 2004, é o conjunto de emoções, paixões, sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com o seu discurso, né? Nesse contexto, a análise dos sentimentos e das paixões é derivada da retórica. Ao falar de ethos, né, fala-se de orador. Ao falar de pathos, fala-se de auditório. E por fim, ao falar de logos, diz respeito à argumentação desse discurso. Brilhantemente, então, colocado aqui pelo autor, né? O logos, né, ele tem uma visibilidade nas referidas propagandas, indicando pelo argumento, né, dos verbos aproveite, participe, incentive, acesse, né, consequentemente compre, adquira, né. A palavra procura-se mostrar imparcialidade, mas durante todo esse percurso ele demonstra o contrário, né. É assim, e assim, né, para obter esse assentimento do auditório, utiliza essa estratégia para persuadir, apelando então para a razão em toda a sua dimensão da palavra pensada. A propaganda publicitária, então, por exemplo, que remete a um contexto atual, ao qual a imagem feminina era algo quase inatingível, difícil de ser alcançado, justificando o oferecimento de oportunidades. É muito legal o que o autor coloca aqui. Hoje, talvez com esse novo panorama histórico, as instruções da indústria do marketing
abordam outros interesses, né, para despertar e persuadir esse público-alvo, que antes era menos visualizado, talvez pelo simples machismo da sociedade. Bem interessante essa comparativa que o autor coloca aqui, né? Então o autor ele começa a falar sobre a praticidade, a modernidade e a atualidade, né? Como que essas propagandas elas começam a partir da modernidade, né? A partir dos últimos anos. As propagandas, os produtos de limpeza, o autor coloca aqui, né, que na maioria das vezes colocou a mulher como público-alvo principal. A sua participação, ela era e ainda é de grande importância, né? Esse tipo de publicidade é responsável pelas mulheres, né? Responsável para atingir as mulheres, né? Porque as mulheres elas são responsáveis pelas tarefas de limpeza, né? De manutenção da casa, e que ainda está em grande proporção ao cargo delas, como já foi dito anteriormente, né? Nas propagandas de alimentos, por exemplo, né, vemos ao longo dos anos que as mulheres elas não são mais as mesmas que antes. Hoje elas ganham destaque nos produtos, como no caso da cerveja. As propagandas de cerveja realmente elas começaram a colocar muito essa questão feminina, né? Uma pena que objetificando essa mulher, né? Como anteriormente a mulher ela vinha ao lado do produto de alimento, né, para cozinhar, por exemplo, né, ou para o marido, para os filhos, né, ser uma boa esposa, uma boa mãe, né. Hoje isso já não se vê com muita frequência, não acontece muito, né, como o autor coloca muito bem isso, né. Até em produtos diet e light, as mulheres elas ganham espaço não só como um símbolo de mulher guerreira, né, que cuida da casa, de toda a família, mas também uma dona de si, né, que cuida de si, experimenta e dá dicas de saúde, beleza, moda e ganha destaque no mercado de trabalho. O autor coloca então que para outras mulheres, né, o que podemos concluir nos produtos alimentícios é que hoje a mulher ela não serve, né? Não é a mulher que serve a toda a família. E sim, ela é dona de si sobre o que quer, né? Que ela acha que é melhor para si. Não que ela não deva ser uma dona de casa, né? Mas ela deve ter o direito de escolher ser isso, ter direitos, né? Isso que é o importante. Uma análise, né, falando sobre, o autor aqui coloca uma análise sobre essa questão dos produtos alimentícios e de limpeza, né, no Brasil, que ganharam destaque ou por causa da marca, ou por causa do produto, né, ou por quem foi a mulher que fez essa propaganda, né. O patos e o atos, a partir disso, da retórica aristotélica, elas estão presentes na figura, por exemplo, da Bruna Marquezine. Primeiro atinge, né, o público por conta do carisma da atriz, né, que é querida por boa parte dos brasileiros, né, muitos brasileiros se identificam, gostam dela e, portanto, com a imagem dela na propaganda, as pessoas vão analisar melhor a proposta da marca. Segundo, encontra-se a confiança que a figura da Bruna Marquezine passa. Por quê? Porque ela é jovem, ela é bonita, simpática, inteligente, né? Tem várias qualidades. E também por ser uma personalidade que está constantemente na mídia, como coloca aqui o autor, né? E representa atualmente um padrão de beleza no país. Então tudo isso tem um peso muito importante na propaganda, né? E isso influencia, obviamente, a atitude do público com a sua recomendação do produto. Com certeza, né? Então, além dessa confiança passada pela
pela atriz, né, pela Bruna Marquezine, muitas mulheres gostariam de ter um cabelo como o dela, claramente. E acreditam que comprando esse cosmético, né, que ela está fazendo a propaganda, essa marca, elas vão alcançar esse objetivo. Logo, como coloca o autor, esse também é um argumento emocional que atinge o público feminino e que funciona muito bem, né? Então, aqui a Bruna fazendo uma propaganda, o autor coloca a Bruna fazendo uma propaganda da análise dos produtos da Garnier, né? Quando a Bruna ela era fazia essa propaganda, né? Os logos, então, como o autor faz a análise, os logos encontram-se na seguinte declaração da Bruna: o Garnier Fructis mudou e eu mudei para Fructis. Tá? Isso pode convencer o público a experimentar essa nova linha da marca, né? Mesmo que já tenha usado e não tenha aprovado, porque mostra que o produto melhorou a ponto da Bruna Marquezine escolhê-lo para usar, né? No meio de tantos outros, ela escolhe esse. Nessa campanha, há também a presença do maravilhoso, já que as mulheres acreditam que terão uma vida próxima à da atriz, se utilizarem esse produto da linha, né? Que é a linha, né, que apaga danos e que, independentemente do cabelo que você tem, você pode deixá-lo impecável e sem sinais de danos, como o cabelo que está na foto. Apesar, apenas usando, né, esse produto da marca. Então, assim que é colocado. A ideia de colocar a atriz como uma garota propaganda foi muito inteligente, né, uma ótima jogada para a marca que há muito tempo não era tão comentada nem tão procurada no Brasil. Então, com certeza, essas estratégias de marketing, elas são muito boas, né? É um investimento para as marcas. Analisando outra peça publicitária, nós temos aqui a Seara, né? A Seara, então, essa peça publicitária, a ser analisada, ela corresponde à propaganda da linha de produtos alimentícios da marca Seara, a partir do ponto de vista da retórica aristotélica. Encontramos o ethos, né? Porque a marca Seara é famosa e é reconhecida mundialmente pela sua qualidade. Além, é claro, de a oradora ser a Fátima Bernardes. Então, bom, isso facilita bastante também, né? Isso dá toda uma qualidade para o produto. Que é uma jornalista, né, muito famosa, que tem credibilidade, né, reafirmando assim a real qualidade desse produto. Bom, se a Fátima Bernardes utiliza isso, né, e serve para sua família, eu também vou fazer, né? Se pensa a partir disso. O logos, né, nesse caso, o argumento lógico da peça, está presente no momento da escrita da propaganda. Experimente os produtos da Seara. A qualidade vai te surpreender. Então é muito bem colocado, né? Em relação aos mecanismos de persuasão, né, encontram-se argumentos emocionais na medida em que os anúncios eles mostram a frase bem construída e a garota propaganda falando muito bem isso, né? Com uma fala muito clara, né? Com a forma como se expressa de uma maneira muito carinhosa, carismática, né? E a imagem do produto já é feito, né? Despertando essa irracional fome ao público, né? E, inclusive porque essas propagandas elas já são colocadas em horários estratégicos para que são horários onde a população normalmente está se preparando para comer. A cor avermelhada desse anúncio, né, do anúncio da Seara, ela prevalece, né, alinhando-se ao logotipo da marca, afirmando assim
a disposição dos elementos verbais. Como coloca muito bem o autor aqui, né? Há uma identificação com a marca porque o público analisa o produto de acordo com a Fátima Bernardes, né? Que transmite essa imagem de uma mulher séria, né? Uma jornalista que está há muito tempo trabalhando, mas que também é mãe, né? Então, é a dona de casa, né? Também cozinha para sua família, mas que é uma jornalista de muito respeito, né? O estímulo dos sentidos é claramente observado na imagem da carne sobre o prato, né? Estimulando, além da visão, a sensação de tato, olfato, paladar, né? Essa associação que é feita entre os universos comercial e emocional é uma estratégia muito boa, né? Na medida em que se destaca o produto da marca e a imagem da jornalista como um fator de adesão ao público. Nós temos uma propaganda, nós temos na propaganda, né, como coloca o autor, um substantivo feminino de qualidade, né? O verbo no imperativo afirmativo no tempo presente, vai, né? Vemos uma análise morfológica da frase vai-te, né? Este T, que é o pronome do caso oblíquo, né? Quando ele é um complemento de oração, né? Então vai fazer com que essa frase ela fique de uma maneira bem interessante dentro desse argumento para o marketing. Em destaque a caixa alta e a palavra, né? Surpreender. Vai te surpreender. Que é o verbo transitivo direto, né? E o destaque da propaganda utilizando para chamar a atenção do leitor. A próxima imagem que esse autor ele coloca, o autor traz de novo essa questão do homo, né? Em 1957, a marca Omo, que é de origem inglesa, né? Ela foi lançada no Brasil pela Lever. O nome adotado pela filial da Unilever no país até 1960, né? A campanha Porque se sujar faz bem, que foi lançada muitos anos depois, em 2004, né, pela Omo Multiação, apresenta os critérios da retórica aristotélica. Como assim, né? Porque com os mecanismos de persuasão, para atingir esse público-alvo, ela faz todo essa propaganda. Nas peças analisadas, a marca ela tenta despertar esse emocional no público-alvo, o que torna perceptível o pathos. Como? Né? Como que se faz? O autor ele coloca muito bem isso, né? Porque essa propaganda analisada ela é feita com mulheres jovens, né? A campanha retrata a mulher independente, suscitando o sentimento favorável que facilita a aceitação dessa tese presente no slogan. O argumento, né, sensibiliza o consumidor e quebra essa resistência, uma vez que fez refletir sobre a importância de ser uma mulher moderna, né? Ainda mostra essas jovens comemorando a entrada na universidade pública. Então, uma conquista muito importante para as mulheres. Então, claro que mexe com o emocional, né? O que mais importa nesse momento não é que elas usam, né? Porque o homo limpa toda a sujeira. Então, esse problema elas não precisam se preocupar. É simplesmente uma passagem feliz e elas sabem que faz parte da vida. Vemos mais mulheres jovens e felizes, pois conquistaram o seu espaço na sociedade e em breve no mercado de trabalho. Muito bem colocado, então, nessa propaganda. Por um tempo, as campanhas da marca eram voltadas para o quesito funcional do produto. Mas o foco mudou, por quê? Né? Porque passou a sensibilizar o coração das consumidoras, né? Dos consumidores, dando ênfase à importância do brincar, né? Depois o Omo começou a utilizar a questão das crianças, dos filhos, né? Então a Omo firmou uma preocupação com a educação,
que culminou no projeto Entrar na Faculdade, entre outras iniciativas da marca, né, que demonstraram responsabilidade social e dá maior credibilidade ao produto. Eis aqui o ethos. Né? O logos está nesse sentido, nesse ideal ousado de permitir a sujeira. Né? Como assim uma marca que tende a limpar, ela vai permitir a sujeira? Né? O que traz de uma maneira muito interessante, né? O que o autor, essa análise que o autor faz aqui, né? Encarando como reflexo de uma sociedade que na época, né, em 2004, já mostra que as mulheres conquistaram e estão conquistando mais espaços na universidade e no mercado de trabalho. Então, recheado de brincadeiras e diversões, o argumento ele é muito forte, né? Já que a fase do vestibular e a aprovação, todos sabem que é uma passagem muito árdua, né? Mas os resultados eles vêm depois e todas ficam felizes de fato, né, com a ligação, fazendo essa ligação com a modernidade, com a tecnologia, com o discurso do novo. Então, a Omo, ela ela se liga a isso. As cores, né, na coloração das frases, no canto da imagem, dando a ênfase à fotografia, né, o que é muito importante, enfatizar essa felicidade. Eles são recursos estatísticos recursos estilísticos, né, perdão, que tornam perceptível a forte presença do argumento emocional, com certeza. Né? A frase novo homo progress, porque se sujar faz bem. Então, muito bem colocado, né? E muito bem destacado, isso tanto pelo autor como pela marca. Essa análise que o autor faz é muito interessante, eu gostei muito dessas análises que ele faz. Né? Além desse slogan, está na peça, né, além do slogan estar ali, né, gera uma identificação mais próxima, né, com o público ao afirmar o que a marca quer, né, assim como os pais, né, eles querem que seu filho ultrapasse barreiras e tenha um futuro promissor. Né? Quem hoje é mãe ou pai, com certeza vai pensar, né, na infância que teve e, consequentemente, sobre a infância que quer que o seu filho tenha, né, pois sabe que isso refletirá na vida adulta dele. Então, todo esse processo ele é pensado para desenvolver uma marca. Né? Muito, muito, muito legal a forma como esse autor ele coloca tudo isso, né? Essa analogia. Então, a questão da sujeira da roupa, a partir dessa, ainda falando sobre o homo, né? Ele toma forma das adolescentes, né? E é um estímulo aos sentidos. Nesse caso, que é a visão, uma vez que ativa a percepção do público, a imagem, né, e traz um conteúdo implícito que remete novamente ao slogan, né? E ajuda a enfatizar outra frase presente no anúncio, que é saia da brancura e entre na sujeira. Com peças publicitárias leves, a campanha de forma bem sucedida associa cuidado e incentivo e faz as adolescentes, as mulheres e jovens comemorar uma nova etapa da vida. Né? Didático-pedagógico, o autor coloca, né, a peça publicitária, ela faz a apologia na forma do comum, né? Saia da brancura. A relação dos adolescentes com a frase entra na sujeira. O que interessa nesse caso, né, como sempre, é o aspecto linguístico em questão. O autor coloca muito bem isso. O leitor habitual deste espaço sabe que não é raro fazer essa análise, né, de frases publicitárias, que muitas vezes são colocadas de uma maneira muito inteligente. Né?
pensando aqui, né, o autor então coloca, né, aos fatos. Vamos aos fatos, né? Muito bom isso daqui que ele coloca. Qual é o sentido que logo se depreende da frase em questão? Não é difícil perceber, né? Um jovem, uma jovem se surge ao passar no vestibular, que é muito comum. Mas a coisa não dá, não é por aí, né? Visto que por trás desse sentido se percebe o imediato, né? Que há outro, em que se usa o se, né? Deixa de ser pronome reflexivo, se sujar, né? Sujar a si próprio, né? E passa a ter o valor de conjunção condicional, se sujar, caso suje. Tá? É evidente, então, que para que se materialize o segundo sentido, é preciso supor que o detergente em pó seja implícito como sujeito da forma verbal faz, né? Muito interessante o que o autor coloca aqui. Então, alguém talvez diga que essa segunda interpretação é forçada, já que para que a frase de fato tivesse o segundo sentido, seria necessário a presença de duas vírgulas, né? Porque, vírgula, se sujar, vírgula, faz bem. Convém então lembrar que nesse tipo de linguagem não necessariamente se obedecem às regras ortodoxas de sintaxe, né? A linguagem publicitária está mais próxima da literária do que da formal, que é uma grande verdade e que é muito bem lembrado aqui pelo autor, né? Agora, essa imagem é muito interessante aqui porque ela traz então a questão das maquiagens, né? Ela traz uma propaganda do Boticário. Então, ao visualizar essa peça, como o autor coloca, né, essa peça publicitária, se identifica o quê, né? A gente consegue correlacionar algumas sensações que possuem relação com a identidade desse produto, das maquiagens do Boticário. A alegria, a feminilidade, a liberdade, né, são adjetivos que surgem a partir de ver isso, né? São expressões faciais que também estão colocadas no rosto dessa modelo, né? Que usa cores mais abertas. As cores elas têm tudo a ver com a propaganda. Ao optar por uma modelo jovem, a marca atingiu essa jovialidade, né? A figura da mulher e a pose fotografada contém também uma sensualidade, a felicidade, a ousadia e a beleza, como coloca o autor, né? Um tropicalismo, nesse caso, né, se nota pela mistura das cores tropicais e pelo desenho de folhas e temas florais, né, ao fundo do anúncio. Essa mudança, mistura de cores, faz com que a peça ela seja mais versátil, né, que atinja um maior número de públicos. Esse conjunto, então, de características que são transmitidas a esses consumidores, eles condizem com os valores que a marca quer apresentar e isso contribui positivamente, né, para a efetividade da peça, né, como coloca aqui o nosso autor. A marca em questão, né, é conhecida por ter um compromisso com a beleza, né, já é uma marca que está no mercado há bastante tempo, né, e por fabricar produtos para todas as idades e sexos. As suas campanhas elas buscam a beleza, a leveza e atingir seu público-alvo, a classe média e alta da população. A linha da Make Be, ela que é retratada nesse anúncio, né, que o autor ele está caracterizando, ele busca atingir mulheres através da moda, né, porque coloca você é linda e está na moda. O anúncio analisado, ele sugere então essa identidade dessa linha que utiliza como base os valores da cultura contemporânea e traz a valorização da mulher e também da sua predisposição, né, para a moda e para o bem-estar. Uma mulher então que cuida de si. É uma mulher que vai utilizar esse produto.
uma coisa vai levando a outra. Essa peça, então, ela atinge o seu objetivo por manter firme a relação entre os valores que realmente, né, passam e os que deseja passar, como coloca o autor. Além disso, os textos, né, que aparecem no anúncio confirmam a identidade dessa marca. A cor amarela, utilizada nas letras, né, elas formam o nome da marca e da linha, né, o que garante uma leveza, uma alegria, né, uma cor chamativa. Esse anúncio é vinculado em revistas, né, cujo público-alvo engloba o público da marca. O logo ele fica localizado no final da página direita, né, para se fixar na mente do consumidor, que foca seu olhar final sempre nessa região do anúncio. Muito interessante, muito, muito bom isso que o autor está colocando. Tá? Por último, então, o nosso autor, ele vai trazer uma análise sobre a campanha publicitária do shampoo Seda. Antes disso, né, ele traz uma citação do autor Oliveira, de 1976. O Oliveira, então, ele fala sobre o conceito de identidade, né, que possui dois desdobramentos. O primeiro desdobramento que é individual e outro que é coletivo. O individual, então, ele diz respeito ao self, né, o reconhecimento, a aceitação do eu. Enquanto o coletivo, ele menciona o compartilhamento de atributos em comum em um determinado grupo. Os componentes desse grupo, assim, criam essa dimensão do pertencimento e do reconhecimento do eu no outro. Né? Essa questão é muito interessante, muito oportuna, muito bem utilizada nos últimos tempos pelas campanhas publicitárias, né? O autor coloca muito bem isso. Esses cachos definidos, como coloca na propaganda, por sua vez eles nos apresentam uma jovem negra, né? Que constitui, né, representa uma grande parcela do público feminino, né? Uma jovem negra com os cabelos cacheados, né? Ela tem uma representatividade bem importante, muito ampla e começa a ser representada há pouco tempo nas propagandas, né? Então veja toda essa questão que essa campanha publicitária está colocando, né? Nessa propaganda, diferente da anterior do Boticário, né, ela não tá vestindo cores vibrantes, né, a roupa dela é branca, é neutra, não tem acessórios no cabelo, né, e na frase em questão, seja o primeiro a avaliar, né. Temos uma análise linguística, né, da conjunção, artigo definido, numeral ordinal e um verbo no infinitivo, né, o que o autor coloca aqui. Em suma, o seu visual é muito mais sóbrio, né? Ela toca nos cabelos e, muito embora a sua postura corporal seja de orgulho, né? Ela não é ativa, né? O seu olhar é focado em uma direção, que é a direção do produto, à espera do resultado, dando a entender essa questão, né, da espera do resultado. De um modo geral, então, o efeito do texto visual é o de contenção. E não poderia ser diferente quando passamos ao texto escrito. Nele, então, os cachos, diferentemente dos lisos, né, que ficam bem alinhados, eles tornam-se comportados. Tem-se, então, esse nível narrativo, né, essa questão narrativa, um sujeito que está em conjunção com um objeto não comportado, né? Mas cujo objetivo final, dado pelo destinador manipulador, é entrar em conjunção com o verbo valor, que seria o comportado. Né? Muito bem colocado aqui pelo autor, né, fazendo essa analogia. Muito interessante isso. Então, segundo o autor, né, a busca pela construção da autoridade e autoestima faz com que se procure, né, tudo isso. Assim, muito embora nós consideramos essa narrativa mínima, né,
possamos aqui ter duas interpretações. A primeira, né, a de que a narrativa mínima de privação, né, no adjetivo crespos, pois o sujeito sairá de um estado inicial conjunto e chegará a um estado final disjunto ao objetivo inicial, né, que seria o não comportado. E a segunda, a de uma narrativa mínima de liquidação da privação, em que o sujeito, primeiramente, em disjunção com o seu objeto valor, tenderá a entrar em conjunção com ele, né? E é essa última que atende à propaganda. É muito bem interessante, muito bem colocado aqui pelo autor, né? Essa analogia. O objeto valor aqui, então, serão os cabelos cacheados, com cachos definidos e também comportados. E a dobragem será de caráter enuncivo, né? A manipulação, assim, né, como na primeira análise, vai ser através dessa tentação, né? A curiosidade que se coloca a partir desse enunciado. De acordo, então, com Barros, no entanto, essa manipulação só será bem sucedida quando o sistema de valores, né? Se formos até o nível fundamental e considerarmos crespos versus cacheados, como essa oposição semântica fundamental, veremos que na peça publicitária os cachos definidos, o traço definido é euforizado, ou seja, valorado positivamente através de lexemas como perfeito, sedoso, macio, inovar, atuar e manter, né? Como o autor coloca muito bem aqui. Em cachos definidos, já o traço cacheado é qualificado como um valor positivo, né? Ou seja, vemos, né, o autor vê na própria propaganda uma mulher de raça negra, né, com aspectos de alegria, de felicidade, afinal ela saiu um produto destinado para esse público-alvo, né? Ela está representando um produto que está sendo destinado para esse público-alvo, né? E trazendo essa questão, né, da mulher dona de si, a mulher negra dona de si. Porque até então, como já dito antes, os produtos sempre colocavam como garota propaganda mulheres brancas, né? Observamos então, nesse caso, que a publicidade, nessa publicidade há um interesse no mercado para atingir esse tipo de público que um dia sofreu tanto preconceito, né, mas que aos poucos começam a ganhar destaques. Então você começa a perceber que nesse jogo publicitário se tem uma evolução no pensamento para atingir vários públicos-alvo, né? Primeiro atingia majoritariamente os homens, aí vai para as mulheres, né? Que é o caso desse artigo aqui. Vai para as mulheres de uma determinada classe social, classe média. Mas aí, muito embora estivesse falando para mulheres da classe média, ainda era um público muito específico da classe média, né? Mulheres casadas, enfim. E o que foi evoluindo, então, para as mulheres mais jovens, mulheres solteiras, né? Foi evoluindo até atingir vários grupos sociais e, consequentemente, as pessoas, então, pessoas negras, né? Pessoas de várias etnias, né? Hoje se tem mulheres, por exemplo, com algum tipo de problema, com uma pele diferente, né? Se tenta fazer essa questão da diversificação do público-alvo, né? Então, muito bem colocado pelo nosso autor, né? Ele traz brilhantemente essas questões, né? E ele coloca, assim, nas considerações finais dele, né, que a mulher, ela se destacou, né, e ainda continua se destacando e sendo valorizada, né, devido às suas grandes conquistas na sociedade, seja desde os afazeres cotidianos, né, seja no mercado de trabalho,
né? Anteriormente, a mulher, então, ela não possuía esses direitos de escolha, não tinha voz social, porque na maioria das vezes ela era submissa aos homens, inclusive dentro da lei, né? A legislação colocava isso para nós mulheres, dedicando-se apenas aos afazeres domésticos, né? E mesmo assim já haviam propagandas voltadas para ela. As mulheres, então, elas eram educadas desde a infância, né, para se tornarem mães, né, para serem esposas e mães. E a publicidade, ela também reflete essas mudanças, né, nessa postura da mulher, né. As propagandas mais antigas têm o foco nos afazeres do lar, enquanto essas propagandas mais novas, né, mais recentes, elas têm essa questão da valorização do tempo da mulher, né, tem a valorização do corpo da mulher, né. Então, claro que conforme foi se modificando, a propaganda se modificou junto, né, conforme os ideais das mulheres foram se modificando, conforme as mulheres foram adquirindo direitos, a propaganda, ela, consequentemente, também se modificou. A partir dos anos 80, então, o autor coloca que as mulheres, claro, tiveram mais oportunidades, né, de estudar, se inseriram muito mais no mercado de trabalho, né, e conseguiram discutir muito mais vários assuntos, se inseriram na política, no futebol, né, em várias áreas que antes não tinha esse público feminino, né. E a mulher na publicidade, ela é retratada primeiramente como mãe, né, que cuida do lar, dos filhos, e que precisa ter, então, menos tempo nos afazeres domésticos para conseguir dar conta desses outros afazeres de mãe e de esposa. Por isso, há essa intenção de convencê-las, né, convencer essas mulheres sobre os valores e capacidades do produto anunciado em relação aos demais existentes no mercado. Portanto, a mulher, então, a mulher mãe do lar, né, é diferenciada nas propagandas. Posteriormente, esse discurso publicitário passou a mostrar a mulher que cuida de si mesma, a dona de si, né, que possui menos tempo ainda para os afazeres domésticos, né, porque ela ainda precisa trabalhar além de cuidar da casa e da família também, né, e também precisa cuidar de si. Então, a partir das propagandas na década de 90, as mulheres, elas são retratadas como batalhadoras, né, por ideais, exercendo diferentes funções no trabalho que antes somente eram feitas por homens. Assim, então, o enunciado, né, o enunciador dos anúncios de produtos de limpeza e alimentícios tem como o intuito discursivo, né, de conquistar a confiança dessas mulheres, né? E para isso utiliza recursos verbo-visuais diversos, né, como imagens, textos, textos explicativos, expressões, né, visando persuadir esse público-alvo por meio da valorização de sua imagem ou das facilidades proporcionadas por esse produto, né? Muito, muito, muito bem colocado isso aqui pelo autor. E por outro lado, né, o autor conclui então que é comum ainda a concepção de mulher ligada aos trabalhos domésticos, né? Mesmo assim, ainda acontece em pleno século XXI. Porém, isso vem sendo deixado de lado. Então, vale muito a pena, esse artigo é muito interessante, vale muito a pena se aprofundar nele, né? O autor, ele coloca de maneira muito interessante vários aspectos aqui, né? Tanto da linguística, né, quanto históricos, né? Faz várias análises muito importantes, né, que vale a pena a leitura, vale a pena a pesquisa. Muito obrigada.